Olá, muito boa tarde. São 3 milhões de cidadãos portugueses. São as novas gerações que procuram identidades, sentidos para a vida, o lugar no mundo. E são esses temas que estarão em debate na edição 2025 do projeto 3 milhões de nós, que vamos apresentar daqui a alguns minutos com a presença de Tiago Pinto Coelho. Primeiro queremos destacar outras notícias da atualidade. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou este domingo a primeira imagem do Papa desde o início do seu internamento, com Francisco em oração depois de celebrar a Eucaristia. Segundo o Vaticano, o estado de saúde de Francisco permanece estável e continua em tratamento, prevendo-se uma recuperação lenta. Numa mensagem enviada desde o Hospital Gemelli para a oração do Ângelus, o Papa abordou o momento de dificuldade que se encontra a viver, agradecendo os cuidados e orações por si. Estou a passar por um período de provação e uno-me a tantos irmãos e irmãs doentes, frágeis neste momento como eu. O nosso físico está fraco, mas mesmo assim nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns para os outros na fé, sinais luminosos de esperança. O Papa recordou ainda que este sábado o Vaticano lançou um processo de acompanhamento e avaliação da implementação do Sínodo 2021-2024 e convocou uma inédita Assembleia Eclesial para outubro de 2028. Rezamos pela Igreja chamada a traduzir em escolhas concretas o discernimento feito na recente Assembleia Sinodal. Agradeço à Secretaria-Geral do Sínodo que nos próximos 3 anos acompanhará as igrejas locais nessa tarefa. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, presidiu a uma missa pelo Papa na Capela Paulina do Palácio Apostólico. Perante responsáveis diplomáticos dos 5 continentes, o secretário de Estado do Vaticano convidou todos a desarmar a linguagem e trabalhar pela paz. Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre, perché possa ristabilirsi e ritornare presto tra di noi. E vogliamo ricordare anche, visto che siamo immediatamente nel giorno seguente, il 12° anniversario della sua elezione al pontificato che abbiamo celebrato ieri. Ed allora la nostra preghiera si fa ancora più intensa e più viva. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Encontro Internacional da Mafra Dialogues promoveu a reflexão sobre diplomacia da paz e prevenção de conflitos. Foi no início de 2 dias de encontro, no Palácio de Mafra, que os participantes escutaram uma mensagem de Dom José Tolentino Mendonça, que alertou para uma escalada mundial da guerra por questões ambientais. Das muitas causas dos conflitos, há uma que poderá ser brevemente fonte de uma escalada mundial, a ecologia. O risco da falta de recursos naturais, como consequência de descuido para a casa comum, não só originará uma assimetria social entre consumidores e desfavorecidos, como poderá ser causa de uma disputa bélica por estes bens da criação. A mensagem do cardeal português e prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé foi lida pelo núncio apostólico em Portugal, Dom Ivo Scapolo, na sessão de abertura desta 5ª edição do The Mafra Dialogues. O colaborador do Papa destacou, por exemplo, que o núcleo mais afetado pelos conflitos são as famílias mais pobres e das periferias. A paz não começa somente quando termina o conflito,
mas quando todos se restabelecem nas suas condições. Por isso, sem uma rede de apoio social estruturada, a paz, mesmo sem conflito, continua a ser uma quimera, sem real concretude. Muitas vezes o conflito é antecedido por palavras armadas, comunicações mal intencionadas ou discursos de ódio. A sabedoria do silêncio permite pensar antes de falar e meditar antes de se reagir. Não é por acaso que no cristianismo um dos modos de narrar a identidade do Filho de Deus é descrevê-lo como sendo a palavra. Por isso, deixemos que o silêncio possa ser o purificador das nossas palavras. The Mafra Dialogues 2025 resulta de uma parceria do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas com o Centro Internacional de Diálogo, CAICID, e a Câmara Municipal de Mafra. Mais do que nunca, este tema é relevante, é importante, preocupa as pessoas, preocupa as comunidades, os países e, portanto, discutir como se pode evitar o agravamento dos conflitos e alcançar a paz é mais do que nunca absolutamente imprescindível e essencial. O grande objetivo aqui é exatamente falar da paz, falar do diálogo interreligioso, pôr políticos a falarem, governos a falarem com o intuito de prevenir o conflito e fazer a paz no mundo. É a quinta vez que esta reunião se realiza em Mafra e tem sido um fórum muito inclusivo e muito aberto de diálogo entre várias personalidades de origens diversas, de confissões diferentes, que procuram discutir os principais problemas da atualidade e encontrar caminhos para a paz. Todos nós gostamos e o nosso território, o nosso concelho também acaba por ter orgulho em ser parte interveniente neste processo, porque de facto a paz precisa-se em todo o mundo e na Europa também, e portanto acaba por ser também um referencial de boas relações e boa diplomacia internacional aqui em Mafra. A conferência reuniu líderes locais, nacionais e globais, presencialmente e também pelos meios online para debater desafios relacionados com a paz. A Europa vive uma guerra e, por isso, quando nós falamos de prevenção de conflitos, quando nós falamos na necessidade da paz, temos que falar naturalmente da questão ucraniana. Falamos também muito da questão de Israel com a Palestina, também é um tema que está aqui presente porque é um conflito e uma questão que preocupa a comunidade internacional. As religiões são fundamentais para, com os decisores políticos e a sociedade civil, se procurar encontrar caminhos para ultrapassar as dificuldades e os conflitos, as tensões e o discurso de ódio. O Mar do Sul da China também tem toda a lógica de estar aqui porque é uma zona com conflito latente e aí está uma boa oportunidade para se prevenir a existência do conflito. Mas há outros no continente africano, no continente asiático, que muitas vezes são aqui falados. Da Guatemala, na América Latina, viajou Vilma Roussaura Palac-Stui, preocupada com a paz e a sua ausência, também com as rotas migratórias e a expulsão de compatriotas dos Estados Unidos da América, mas revelou-se também preocupada com a desinformação. En América Latina, tanto en Guatemala y América del Sur, pues es importante el diálogo, sobre todo entender el punto de la paz. Muchas veces pasa que dice que hay paz, pero no hay una comunicación y un diálogo entre las mismas personas. Y la otra cosa también, la desinformación la desinformación de temas importantes en relación a Estados Unidos, pues ahorita se está afectando bastante lo que es, yo creo que es Latinoamérica, yo hablo por Guatemala, están prohibiendo, por ejemplo, ahorita la entrada de las remesas, uno. Y la otra, pues están deportando a muchos de los guatemaltecos a los países, pues la verdad Estados Unidos sí tiene mucha intervención en el manejo del país.
The Mafra Dialogues 2025 decorreram num contexto internacional de polarização geopolítica e também na necessidade de encontrar mecanismos eficazes de prevenção de conflitos. Esta edição deixou apelos à prevenção desses mesmos conflitos, também à diplomacia e à paz. Antes de falarmos sobre o encontro 3 milhões de nós, damos ainda espaço a quem deseja ver temas ou palavras que sejam explicados. Américo Monteiro, confesso que não entendo o que é a Liga Operária Católica. A Liga Operária Católica é um movimento de trabalhadores cristãos, adultos neste caso, que se reúnem, que vivem, digamos, o espírito católico e cristão no mundo do trabalho. O que é que quero dizer com isto? O movimento organiza-se a nível local, nacional, diocesano, nacional e internacional. Ao nível nacional, somos constituídos por pequenas comunidades, portanto, o que nós chamamos grupos de base, onde se organizam, portanto, para refletir sobre a sua vida, sobre o seu compromisso militante no mundo do trabalho e na Igreja, e a partir daí, a partir do seu testemunho, conseguem fazer chegar a outros uma mensagem de desafio, de convite, digamos, a virem dialogar para se comprometerem e se colocarem ao serviço do mundo do trabalho e da Igreja. O objetivo da LOC-MTC é esse, é criar, é ajudar a formar cristãos que no mundo do trabalho contribuem para a dignificação do trabalho, para o diálogo entre as pessoas e para alcançar objetivos digamos, de contributo como cidadãos por uma sociedade diferente, uma sociedade nova. Falamos agora com o Tiago Pinto Coelho sobre o encontro É Tempo a Pensar em 3 milhões de nós. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Antes de irmos ao tema e a muitas das conferências que vão ser apresentadas ao longo de um dia, pedia que partilhasse com quem nos vê e ouve que projeto é este, 3 milhões de nós. Olha, 3 milhões de nós é um projeto, um congresso, mas que foge um bocadinho ao formato típico de congresso. Portanto, é um dia de encontro, um dia de conferências, podemos dizer assim, mas em que o foco está na participação ativa de todos os que se juntarem a nós naquele dia. Portanto, é um dia em que nos reunimos na Aula Magna com uma lista de oradores que vem para colocar alguns temas na agenda, para nos pôr a pensar, para puxar um bocadinho e nos tirar um bocadinho do conforto do sofá e nos obrigar a entrar em alguns temas que de facto são muito significativos ou acreditamos que são muito significativos naquilo que estamos a atravessar até enquanto sociedade. E depois é um dia em que temos por objetivo que toda a gente possa debater, partilhar... E criar mecanismos para que isso aconteça. Exatamente, até o dia está tecnológico, pensado, sim, e cada vez estamos a tentar dar passos também nesse sentido para tornar o evento cada vez mais interativo. Mas temos um formato e uma estrutura de dia que nos aponta logo para aí. Portanto, é tão importante para nós, costumamos sempre dizer isto, o que se passa em palco é tão importante como o que se passa fora do palco nos momentos de pausa. E por isso, com o preço do bilhete, e também é bom dizer que é um evento sem fins lucrativos e que é feito com as mãos de uma centena quase de voluntários no total das pessoas que estão envolvidas nisto e da generosidade de imensos parceiros, mas dessa generosidade oferecemos durante o dia os coffee breaks, o almoço, para que toda a gente possa passar o dia na Aula Magna sem ter que sair daquele espaço. E, portanto, nos tempos de pausa, é tempo para debater o que me ficou, o que me inquietou, a minha opinião, aquilo que já refleti sobre cada um dos assuntos, para, no fundo, e esse é o nosso objetivo, ajudarmos os jovens e todos aqueles que se quiserem juntar a nós nesse dia a questionar-se, a fazer perguntas, para depois começar a trilhar cada um o seu caminho, para começar cada um, no fundo, a tomar o pulso da sua própria vida. E esse é o propósito, é de facto ajudar a criar projeto, a definir um percurso. Nós temos dito, e sobretudo nestes tempos também conturbados que temos vivido, temos dito que de facto faz-nos alguma confusão olhar para a juventude e para a sociedade, porque eu acho que é uma coisa que não se fecha na juventude,
mas ver que de facto o mundo anda virado do avesso. As guerras que temos, a falta de bom senso, a falta de capacidade de encontrar consensos, tudo aquilo que temos assistido até nos últimos meses. E perante isso, parece-nos que, na verdade, há uma grande massa de gente boa que se deixa cair na apatia, que vai no banco de trás, agarrado ao telemóvel, a deixar-se conduzir, e alguém que tome conta disto, não é? E que vá definindo o rumo que vamos fazendo. E eu acho que o nosso propósito ali acaba por ser inquietar um bocadinho os jovens neste sentido, tirá-los do conforto. É o tempo de cada um. E é o tempo de cada um agarrar no volante e passar do lugar do passageiro para o lugar do condutor. Na sua vida e na sua construção pessoal e na vida comunitária, não é? Que todos temos. E, portanto, a semente que gostávamos de deixar era esta, que todos se tornem agentes de mudança e que tenham a certeza que podem ser agentes de mudança, com o muito pouquinho que cada um pode dar. Aliás, se me permitir, uma das coisas que eu acho que o 3 milhões de nós tem sido testemunho é que é exatamente testemunho disto. É um dia montado com o bocadinho de cada um. E que acaba por ser uma coisa enorme e que já tem dado frutos absolutamente surpreendentes. Um dia que depois chega a todos os dias de quem participa, não é? Sejam jovens, menos jovens, pais, educadores, creio que essa participação também é um bocadinho transversal. Sim. Nós temos dito sempre que isto é um evento de jovens para jovens, pensado para os jovens, com os jovens e montado, acima de tudo, nessa base. Nós temos tido gente... não digo dos 8 aos 80, porque também acho que é preciso ter uma certa maturidade para um dia destes, mas aí dos 15, 16 aos 80 facilmente. Sim. Os 3 milhões de nós seriam uns até aos 25 anos, não é? Aos 35 anos. 35, é a inspiração. Neste momento, o número já não é esse, mas a marca fica. A marca não é? fica, e, portanto, claro. Sim, quando começámos, em 2017, e quando apareceu este sonho de oferecer, em primeiro lugar, à cidade de Lisboa e depois ao país, à sociedade portuguesa, um dia como estes, um dia de paragem, de reflexão e, sobretudo, um dia de esperança, para olhar o futuro com um olhar de esperança, fomos ver quantos jovens então é que tínhamos em Portugal. Quantos jovens, melhor dizendo, quantas pessoas abaixo dos 35 tínhamos em Portugal, é melhor assim. E o número batia aí mais ou menos os 3 milhões. Neste momento, os 3 milhões de nós é uma marca, obviamente, não tem... Claro, e inspiradora. Que temas vão ser propostos a quem participar neste... Este ano vamos ter um itinerário que tem 4 paragens, digamos assim, não é? Nesta coisa do é o teu tempo, vamos começar o dia por fazer um retrato da juventude portuguesa, da sociedade portuguesa e da juventude portuguesa, perceber um bocadinho o contexto em que estamos, procurar a identidade em que estamos imersos, procurar também a nossa identidade individual, o que é que precisamos de fazer para procurar e ir descobrindo cada vez mais essa nossa identidade, as nossas referências na era dos influencers e de tudo isto, como é que nós nos posicionamos aí. Depois passaremos para um segundo bloco que chamamos sentidos e que no fundo o que quer é apontar caminho. O que é que precisamos, para onde é que precisamos de olhar para ir fazendo caminho e para ir percebendo qual é o nosso caminho. E então vamos abordar as nossas fragilidades e a importância que elas têm e que a falha tem no processo de crescimento de cada um. Vamos abordar a importância do saber permanecer nesta era em que também temos tudo muito descartável, incluindo as relações pessoais, e a importância do silêncio, dos momentos de paragem, de reflexão, da espiritualidade, da interioridade, para também cada um conseguir encontrar o seu propósito e o seu caminho. E depois uma parte da tarde mais virada já para fora, para o mundo, nós e o mundo, como é que estamos a nível mais global até, que desafios é que enfrentamos enquanto sociedade, e um último bloco dedicado, e aí sim é um tema que se calhar é muito atual, que é a questão da polarização, dos extremismos e como é que nós conseguimos inverter um bocadinho este processo e cada um no seu contexto também ser mais gerador e criador de pontos do que ampliador de extremos, não é? Assim. Daí essa linguagem também, ou a formulação pontas ou pontos, não é? Pontos, exatamente. Que de facto é desde logo inspiradora. E que nomes, que comunicadores passarão pela aula magna e que por certo serão inspiradores? Olha, nós temos este ano um painel muito diverso, que é uma coisa que também nos alegra bastante. Temos tentado de edição para edição sair um bocadinho daquilo que é a nossa bolha, sair um bocadinho daquilo que é o óbvio ou das pessoas até que nos são mais próximas e da nossa realidade mais próxima. E, portanto, este ano vamos ter de facto um painel muito diverso,
uns um bocadinho mais conhecidos, outros menos, mas todos com uma experiência a partilhar ou com um pensamento em algum dos temas que queremos que seja partilhado. Vamos ter pessoas como o Matai, cantor, um bocadinho mais conhecido, o João Porfírio, um fotojornalista que tem também acompanhado todas estas crises que temos visto e acompanhado na comunicação social. A Maria Castelo Branco, comentadora também política e, portanto, também muito no centro de tudo o que tem sido este pensamento construído sobre o que temos andado a viver. O Samuel Lúria, Tomás Magalhães, que tem também desenvolvido um projeto interessantíssimo de um podcast que também vai trazendo, e até no nome tem um bocadinho esta questão dos extremos, da polarização, etc., que é o Despolariza. O Lionel Gomes Cá, advogado, também tem estado... tem tomado parte e falado de alguns temas importantes que têm acontecido relativamente até aos bairros, à violência que temos assistido em alguns bairros, etc. Portanto, temos trazido aqui e tentámos trazer aqui uma diversidade muito grande, tanto de testemunho, digamos assim, de experiência, como de idades, embora tenhamos aqui oradores também sempre este ano muito jovens também, que é uma coisa que nos agrada muito. E por certo, inspiradores para jovens, não é? Para participar, a inscrição faz-se através do portal? Comprar bilhete na Blue Ticket, online. O bilhete custa 12 euros, tem direito a tudo o que um dia destes precisa e, portanto, os 12 euros é um valor quase simbólico. Temos direito a coffee break, a almoço, e podem encontrar toda a informação no nosso site, www.3mn.pt e Blue Ticket. Fica esse convite. Obrigado, Tiago Pinto Coelho, por esta divulgação, por esta iniciativa feita de jovens e para jovens, não é? Obrigado por ter estado no programa Eclésia. Fica então o convite para participar neste encontro, 3 milhões de nós, que acontece na Aula Magna da Universidade de Lisboa, no dia 22 de março. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, Sr.